Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare de rolar a tela. Pare de pular para o próximo vídeo, porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem qualquer. É uma palavra que eu guardei especialmente para este momento da sua vida, para este dia, para esta hora exata em que os seus olhos estão pousados sobre essas palavras. Você já acordou num dia comum e sentiu que algo estava diferente no ar? Uma sensação estranha, quase inexplicável, de que aquele dia seria o dia? Aquela voz suave dentro de você que sussurra: hoje é diferente? Pois eu te digo, este momento é exatamente assim. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi uma coincidência do destino. Fui eu. Eu te trouxe até aqui porque eu tenho algo urgente para te dizer. E eu não pude esperar mais um segundo. Você sabe quanto tempo eu venho tentando chegar até você? Você sabe quantas vezes eu coloquei pessoas no seu caminho, situações na sua vida, sonhos no seu coração, tudo para te trazer até este instante, e hoje, finalmente, você está aqui. E eu estou aqui. E o que vai acontecer entre o começo e o final deste vídeo vai mudar a trajetória da sua vida financeira de uma forma que você ainda não consegue nem imaginar. Mas antes que eu comece, deixa eu te fazer algumas perguntas. Perguntas que podem ser desconfortáveis, mas que precisam ser feitas. Você já olhou para o seu saldo bancário e sentiu o estômago virar? Já chegou o fim do mês e as contas foram maiores do que o dinheiro que entrou? Já dormiu pensando em dívidas, em boletos, em nomes sujos, em situações que parecem não ter saída? Já se perguntou se Deus se esqueceu de você enquanto via outras pessoas prosperando ao redor? Já chorou sozinho na madrugada pedindo por um milagre financeiro e ficou sem resposta? Pelo menos sem uma resposta que você conseguisse enxergar? Se a sua resposta para qualquer uma dessas perguntas foi sim, então eu preciso que você entenda algo agora mesmo. Eu nunca me esqueci de você. Nunca. Cada lágrima que você derramou, eu segurei. Cada oração que você fez, eu ouvi. Cada noite que você deitou com o coração pesado, eu estava ali, do seu lado, planejando algo tão grande que a sua mente humana ainda não seria capaz de compreender. E hoje eu vim te dizer, o tempo de espera acabou. Não estou falando de um milagre distante, não estou falando de uma bênção vaga e sem forma. Estou falando de algo concreto, real, que vai se manifestar na sua vida. Estou falando do seu saldo bancário. Estou falando das suas contas. Estou falando da sua casa, da sua família, do seu futuro. E eu estou dizendo a você hoje, com toda a autoridade que existe no céu e na terra, prepare-se para se surpreender, porque o que eu preparei para você vai além do que você pediu, vai além do que você sonhou, vai além do que você acredita ser possível. E antes do final deste vídeo, você vai entender exatamente o que está acontecendo, por que aconteceu, e o que está prestes a se manifestar na sua vida. Mas para isso, eu preciso que você fique, que você assista cada segundo, que você abra o seu coração e receba o que eu tenho para te dar, porque a bênção que eu preparei para você não desce num coração fechado. Ela desce num coração que está pronto para receber. Você está pronto. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta das estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. O meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca. Meu querido filho,
Minha querida filha, antes de qualquer coisa, eu preciso que você saiba que eu te conheço. Não da forma superficial que as pessoas ao seu redor te conhecem. Não da forma como seus amigos mais chegados te conhecem. Eu te conheço de um jeito que vai muito além das palavras, muito além das aparências, muito além daquilo que você mostra para o mundo. Eu conheço o sorriso que você coloca no rosto toda manhã, mesmo quando a noite anterior foi de choro. Eu conheço a resposta que você dá quando as pessoas perguntam: como você está? Tô bem, graças a Deus. Mesmo quando por dentro você está se sentindo destroçado. Eu conheço os pensamentos que passam pela sua cabeça quando você abre o aplicativo do banco e fecha rapidinho, com medo de ver o que está lá. Eu conheço a vergonha que você sente quando precisa dizer não para um filho, para um familiar, para uma necessidade básica, porque o dinheiro simplesmente não chegou. E eu quero que você saiba que eu não te julgo por isso. Eu nunca te julguei. O que eu sinto quando olho para a sua situação não é desapontamento, é amor. Um amor tão profundo, tão imenso, tão inabalável, que não cabe dentro de nenhuma palavra humana. Mas eu também preciso ser honesto com você sobre uma coisa. O que está acontecendo na sua vida financeira agora não é aleatório. Não é azar, não é fraqueza sua, não é punição minha. Tem uma razão muito mais profunda por trás de tudo isso, e é essa razão que eu quero te revelar agora, porque sem entender de onde veio a seca, você não vai conseguir receber plenamente a chuva que eu estou enviando. Veja bem, desde antes de você nascer, eu havia planejado uma vida de abundância para você. Eu tinha um projeto traçado, um destino desenhado, um caminho iluminado especialmente para os seus pés. Eu não criei você para a pobreza. Eu não te trouxe a este mundo para você lutar o mês inteiro. E ainda assim, não conseguir fechar as contas. Isso nunca foi o meu plano para a sua vida. Mas o mundo em que você vive é um campo de batalha. E nesse campo de batalha existem forças. Forças que você não vê com os olhos físicos, mas que são absolutamente reais, que trabalham ativamente para bloquear o que eu determinei para você. Essas forças não atacam ao acaso. Elas atacam com estratégia. E o alvo favorito delas não é a pessoa que já desistiu. O alvo favorito delas é exatamente a pessoa que ainda acredita, ainda ora, ainda luta, ainda tem fé. Porque essa é a pessoa que, quando for liberta, vai abalar os alicerces do reino das trevas. Você entende o que estou dizendo? Você está sendo atacado porque você é uma ameaça. Você está sendo pressionado financeiramente porque o inimigo sabe que, quando a sua bênção vier, ela vai vir com poder multiplicador. Ele sabe que você não vai só se abençoar, você vai abençoar sua família, sua comunidade, as pessoas ao seu redor, e isso ele não quer deixar acontecer. Mas eu tenho uma notícia para ele e para você. Ele já perdeu essa batalha. Ele perdeu no momento em que você escolheu ficar aqui e ouvir a minha voz. Ele perdeu quando você não desistiu, mesmo com toda a pressão que ele colocou sobre a sua vida. Ele perdeu quando você continuou orando, mesmo sem ver resposta imediata. Cada segundo que você resistiu foi uma vitória que ele não consegue reverter. E agora, hoje, eu vim pessoalmente fechar esse capítulo de escassez na sua vida e abrir um novo capítulo. Um capítulo que você vai contar para os seus filhos, para os seus netos, que vai servir de testemunho para pessoas que ainda estão no meio da batalha que você está prestes a sair. Eu sei que você está cansado. Eu sei que a sua fé foi testada até o limite. Eu sei que teve momentos em que você olhou para o céu e perguntou: Senhor, até quando? E eu quero que você saiba que essa pergunta não me ofendeu. Ela me chegou como uma oração. Porque apenas quem ainda acredita em mim faz essa pergunta. Quem desistiu completamente nem me pergunta mais. Simplesmente para de falar comigo. Mas você não fez isso. Você continuou.
E por isso eu estou aqui. Vou te contar algo que poucos entendem. A seca que você viveu não foi fraqueza da minha parte. Não foi falta de poder, não foi falta de vontade, não foi descuido. Foi preparação. Da mesma forma que eu precisei que José passasse pelo poço e pela prisão antes de chegar ao palácio, eu precisei que você passasse por esse tempo de espera para que a bênção que estou prestes a liberar não te destruísse, mas te edificasse. Uma bênção muito grande, entregue a uma pessoa despreparada, pode ser mais prejudicial do que a própria seca. Mas você passou pelo processo, você foi moldado, você foi refinado como o ouro que passa pelo fogo e sai mais puro, mais valioso, mais radiante do que quando entrou. E o fogo acabou. A fornalha cumpriu o seu propósito, e o ouro que saiu dela, esse ouro é você, hoje, neste momento. Então, meu filho, minha filha, eu preciso que você faça uma coisa agora. Respira fundo. Coloca a mão no peito. Sente o coração batendo. Esse coração que continuou batendo nos seus piores momentos é a prova viva de que eu nunca abandonei você. E agora, esse mesmo coração está prestes a sentir uma alegria que vai apagar todas as memórias de dor. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso te contar um segredo que poucas pessoas entendem enquanto ainda estão vivas. Um segredo sobre como funciona o reino espiritual em relação à prosperidade e às finanças na sua vida. Existe uma realidade que acontece nos bastidores do que você vê, ouve e sente. Uma realidade onde as suas bênçãos foram preparadas, separadas, etiquetadas com o seu nome e depois, em algum momento, foram interceptadas. Não anuladas, não canceladas, não devolvidas para o estoque celestial, interceptadas. Há uma diferença enorme entre essas palavras, e eu preciso que você entenda essa diferença com clareza. Quando algo é cancelado, ele deixa de existir. Mas quando algo é interceptado, ele ainda existe. Ele está em algum lugar, guardado, esperando pelo momento certo para ser entregue. E é exatamente isso que aconteceu com a sua bênção financeira. Ela não sumiu. Ela não foi para outra pessoa. Ela está com o meu nome e o endereço da sua casa escritos nela, esperando pela ordem de liberação. E hoje eu estou dando essa ordem. Mas para que você receba de forma plena, eu preciso que você entenda como esse bloqueio aconteceu. Não para que você se sinta culpado, de jeito nenhum, mas para que você nunca mais deixe essas portas abertas depois que a bênção chegar. A primeira forma de bloqueio é a palavra. Você sabe o que você tem falado sobre a sua vida financeira. Você sabe quantas vezes por dia você declara pobreza com a sua própria boca? Eu nunca tenho dinheiro. Comigo não dá certo nunca. Eu sou azarado mesmo. A minha família nunca foi de ter dinheiro. Isso é para rico, não é para mim. Cada uma dessas frases é uma declaração que seu espírito registra, que o mundo espiritual registra e que começa a construir uma realidade ao seu redor. As palavras têm poder criativo. Eu sei disso melhor do que ninguém, porque foi com palavras que eu criei o universo inteiro. Haja luz, eu disse, e houve luz. Imagine o que as suas palavras têm feito no universo particular da sua vida. A segunda forma de bloqueio é a comparação. Quando você para de olhar para o seu caminho e começa a se comparar com o caminho do outro, você sai da sua rota de bênção. Eu não te chamei para ser o outro, eu te chamei para ser você. E a bênção que eu preparei para você é perfeitamente encaixada no perfil de quem você é, nos seus talentos, nas suas necessidades, no seu propósito. Quando você começa a desejar o que é do outro, você está declarando que o que eu tenho para você não é suficiente, e essa declaração bloqueia o fluxo da minha graça na sua vida. A terceira forma de bloqueio é a falta de perdão. Isso pode soar estranho num contexto financeiro, mas é profundamente real. Quantas pessoas têm uma raiva guardada, uma mágoa não resolvida, um ressentimento que ficou enraizado no coração?
E esse ressentimento funciona como uma parede, não deixa a bênção entrar. Não porque eu a esteja retendo como punição, mas porque o ódio e a amargura criam uma frequência espiritual que repele a provisão e a paz. Você não pode receber abundância com um coração cheio de veneno. Mas hoje tudo isso muda, porque eu não vim só identificar o problema, eu vim com a solução. E a solução começa agora, com a decisão que você vai tomar de receber o que eu tenho para você. Eu quero que você repita, em voz alta ou no seu coração, o seguinte: eu estou pronto para receber. Eu acredito na sua provisão para a minha vida. Eu perdoo quem me feriu. Eu declaro que sou abençoado e não amaldiçoado, e eu recebo agora tudo o que foi bloqueado. Essa declaração não é mágica, é fé em ação. E a fé em ação move montanhas, move situações, move saldos bancários, move portas que pareciam permanentemente fechadas. Porque a bênção que foi bloqueada, toda ela, com juros e correção, está sendo liberada hoje, e nada mais tem poder para segurá-la. Escreva nos comentários: eu recebo minha bênção hoje. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te dizer algo que vai soar grandioso demais para a sua mente humana processar de imediato, mas que é a mais pura e absoluta verdade. Entre todos os bilhões de pessoas que habitam este planeta, entre todos os que estão clamando, orando, pedindo, buscando, eu escolhi chegar até você hoje. Escolhi esse vídeo, escolhi esse momento. Escolhi essas palavras para falar especificamente com você. Não porque você seja perfeito, não porque você não tenha errado, não porque a sua fé seja inabalável o tempo todo, mas porque desde antes da fundação do mundo, eu inscrevi o seu nome no meu coração. Eu te escolhi não pelas suas qualidades, eu te escolhi pela minha graça. E a minha graça não depende de você merecer. Ela depende de mim querer, e eu quero te abençoar. Com todo o meu coração, com toda a minha vontade, com todo o poder que existe no céu e na terra, eu quero te abençoar. Pense em Abraão. Quando eu o chamei, ele era um homem comum vivendo numa terra de ídolos. Não havia nada de extraordinário nele que justificasse a escolha, mas eu o escolhi. E transformei a vida de um homem comum numa história que é contada até hoje, milhares de anos depois. Pense em Davi, o menor dos filhos, o pastor de ovelhas, aquele que ninguém esperaria que se tornasse rei. Mas eu olhei para ele e vi o que os outros não conseguiam enxergar, e o ungido foi exatamente aquele que todos tinham descartado. Você se reconhece nessas histórias? Você é aquele ou aquela que as pessoas ao redor subestimam? Aquele que a família não acredita muito? Aquela que os amigos veem com dúvida? Aquele que já foi descartado, ignorado, colocado de lado? Então você é exatamente o tipo de pessoa que eu escolho. Porque a minha glória brilha mais forte quando ela surge de onde o mundo menos espera. Quando a sua história de virada começar a ser contada, e ela vai ser contada, ninguém vai poder dar o crédito à sorte, ao talento, aos contatos certos. Vai ficar claro que foi sobrenatural. Vai ficar claro que fui eu. E esse é o meu propósito ao te escolher. Não apenas te abençoar, mas fazer de você uma demonstração viva do meu poder. Uma prova para todos ao seu redor de que eu existo, que eu cuido, que eu provisiono, que eu restauro. Você vai se tornar um testemunho ambulante, e cada vez que alguém perguntar como você conseguiu sair daquela situação, você vai ter apenas uma resposta: foi Deus. Mas eu preciso que você faça a sua parte nesse processo. E a primeira parte é acreditar que você foi escolhido. Não é arrogância, é fé. É receber o que eu já determinei para você como verdade, mesmo antes de você conseguir vê-la com os olhos. Porque a fé é exatamente isso. A certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Você não precisa ver o saldo bancário mudar
para acreditar que eu estou trabalhando. Você precisa acreditar que eu estou trabalhando para ver o saldo mudar. Esse é o paradoxo da fé. E é o que separa aqueles que recebem daqueles que continuam esperando indefinidamente. Você foi escolhido. Repete isso para você mesmo. Diz em voz alta: eu fui escolhido por Deus. A minha bênção está a caminho e nada pode impedi-la. Porque é verdade. Com toda a autoridade que existe no universo, eu declaro: é verdade. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero ser muito específico com você agora. Eu sei que você já ouviu muitas mensagens de esperança. Eu sei que você já recebeu muitas promessas que pareceram belas no momento, mas que não se concretizaram da forma que você esperava. Eu entendo se você está com uma pequena resistência no coração agora, se tem uma parte de você que quer crer, mas tem medo de se decepcionar mais uma vez. E eu respeito isso, porque esse medo não é falta de fé, é a cicatriz de quem já sofreu muito. Mas hoje eu preciso que você coloque essa resistência de lado por alguns minutos. Não para sempre, só por agora. Deixa eu falar com você de coração para coração, de pai para filho, de criador para criatura amada. Eu estou abrindo portas, portas reais, portas que vão se manifestar na sua realidade física, na sua conta bancária, nas suas relações, nas suas oportunidades. E eu quero te contar quais são essas portas, porque a fé não é cega. A fé enxerga o que ainda não chegou, mas que já está em movimento. A primeira porta que eu estou abrindo é a porta das oportunidades inesperadas. Prepare-se para receber contatos que você não esperava, ligações de pessoas que você nem lembrava mais, propostas que vão aparecer do nada, como se tivessem caído do céu, porque literalmente caíram. Oportunidades de trabalho, de negócio, de parceria, de prestação de serviço. Olhos atentos, porque o que eu estou enviando não vai vir com um cartaz escrito bênção, vai vir disfarçado de oportunidade comum, e a sua parte é reconhecer, agir e não deixar passar. Na segunda porta é a porta da criatividade e da sabedoria. Eu estou derramando sobre você uma unção de ideias. Nos próximos dias, você vai ter insights, vai pensar em soluções que nunca tinha pensado antes. Vai enxergar saídas onde antes só via becos sem saída. Isso não é coincidência. Sou eu te equipando. Porque a abundância que eu quero para você não é uma abundância de preguiçosos. É uma abundância de pessoas que se levantaram com o que eu coloquei dentro delas e foram em frente. A terceira porta é a porta da restituição. Tudo o que foi roubado de você, e foi roubado, eu sei, vai ser devolvido. Às vezes em dinheiro, às vezes em oportunidades perdidas que retornam. Às vezes em relacionamentos restaurados que trazem consigo bênçãos materiais. O livro de Jó nos ensina que, no fim, Jó recebeu o dobro de tudo o que havia perdido. Não metade, não a mesma coisa, o dobro. E Jó não era mais especial do que você. Ele simplesmente não desistiu, e você também não desistiu. A quarta porta é a de que eu estou abrindo nas finanças de pessoas ao seu redor para que elas te abençoem sem entender completamente por quê. Há pessoas que vão te lembrar de repente, que vão sentir no coração um impulso de te ajudar, de te indicar, de te passar algo. Esse impulso vem de mim. Eu uso pessoas como instrumento da minha provisão. Não se surpreenda quando alguém aparecer na sua vida nos próximos dias com algo que você precisava e que você não pediu. A quinta porta, e essa é talvez a mais importante, é a porta da paz financeira. Não só o dinheiro, mas a tranquilidade de espírito que o dinheiro por si só não compra. A capacidade de dormir sem ansiedade, de olhar para o futuro sem pavor, de planejar sem desespero. Essa paz é uma bênção que eu quero instalar dentro de você, não como uma emoção temporária, mas como um estado permanente de confiança em mim. Todas essas portas estão abertas. Agora, não amanhã, não na semana que vem,
agora. E o que você precisa fazer é caminhar através delas com fé, com ação e com gratidão antecipada. Escreva nos comentários: minhas portas estão abertas com Deus. Meu querido filho, minha querida filha, esse talvez seja o capítulo mais importante de toda esta mensagem, porque uma das coisas que mais afasta as pessoas de mim não é a dúvida sobre se eu existo. É a dor que elas carregam por não entenderem por que eu as deixei sofrer. Se Deus me ama, por que eu sofri tanto? Essa pergunta já passou pela sua mente, não passou? E eu não vou te dar uma resposta genérica e superficial. Você merece uma resposta verdadeira, profunda, que faça sentido no coração e não apenas na cabeça. O sofrimento que você atravessou teve propósitos que eu vou te revelar agora. E não são propósitos vazios. São propósitos que, quando você olhar para trás daqui a alguns anos, vão fazer você agradecer por cada momento difícil. Não porque o sofrimento em si é bom, ele não é, mas porque o que ele produziu em você é insubstituível. O primeiro propósito do seu sofrimento foi a construção do caráter. Eu não posso colocar abundância nas mãos de alguém que não tem caráter para sustentá-la. Eu já vi isso acontecer. Pessoas que receberam grandes bênçãos sem estar preparadas e se destruíram com elas. O dinheiro sem caráter é veneno. O dinheiro nas mãos certas, nas mãos de alguém que foi refinado pelo fogo da adversidade, é uma ferramenta de transformação. Cada momento em que você teve que escolher entre o certo e o errado no meio da escassez, cada vez que você foi honesto mesmo sem ter o suficiente, cada vez que você manteve a sua integridade mesmo quando seria mais fácil não manter, isso foi a construção do fundamento que vai sustentar a bênção que estou prestes a derramar. O segundo propósito foi a profundidade da sua fé. Uma fé que nunca foi testada é uma fé frágil. A fé que passa pelo deserto e continua acreditando na água é uma fé que pode mover montanhas. Eu precisava saber, e você precisava saber, o que estava dentro de você quando tudo ao redor dizia que não havia saída. E você descobriu algo sobre si mesmo nesses momentos difíceis, não foi? Descobriu uma força que você não sabia que tinha. Uma resiliência que surpreendeu até você mesmo. Isso fui eu dentro de você. Isso é o que eu deposito em cada filho meu antes de enviá-los para as batalhas. Uma reserva de força que só aparece quando a necessidade é real. O terceiro propósito foi a empatia. Você que passou por dificuldades financeiras sabe exatamente como é. Você sabe o peso da vergonha, a ansiedade das contas, o medo do futuro. E quando a sua história virar, quando a sua bênção manifestar, você não vai olhar para outras pessoas em dificuldade com julgamento, você vai olhar com compaixão, com entendimento, com vontade de ajudar, porque você esteve lá. E essa empatia é um dos maiores dons que o sofrimento pode produzir. Ela te transforma num instrumento de cura para outras pessoas. O quarto propósito foi o timing. Eu sei que isso é difícil de entender, mas há um tempo certo para cada coisa. Se a sua bênção tivesse chegado há 5 anos, ela talvez tivesse caído em solo que ainda não estava pronto para recebê-la. As pessoas ao seu redor talvez não estivessem prontas para serem impactadas por ela. As conexões que precisavam acontecer para que essa bênção se multiplicasse ainda não existiam. Eu trabalho com timing perfeito. Não timing humano, timing eterno. E o timing perfeito para a sua bênção é agora. O quinto propósito é o testemunho. Quando tudo mudar na sua vida, a sua história vai ter um antes e um depois, tão marcantes que vão se tornar inspiração para muita gente. Se você não tivesse sofrido, não haveria história para contar. Se não houvesse história para contar, não haveria testemunho. E é o testemunho que muda vidas, que mantém pessoas de desistirem, que acende a fé de quem está no escuro. A sua dor está sendo convertida em propósito, e esse propósito é maior do que você ainda consegue enxergar. Então,
Quando você olha para trás e vê os momentos mais difíceis da sua vida, eu quero que você os veja com outros olhos agora. Não como abandono, mas como preparação. Não como punição, mas como processo. Não como sinal de que você não tem valor, mas como prova de que você tem tanto valor que eu investi tempo e esforço te preparando para a grandeza que está a caminho. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil, mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, chegou a hora de eu falar com você sobre algo muito concreto, algo que vai além das promessas espirituais e vai direto para a realidade do seu dia a dia. Porque eu sou um Deus prático. Eu não apenas inspiro, eu provisiono. Eu não apenas conforto, eu intervenho. E a intervenção que eu preparei para a sua vida financeira é real, é específica e está em movimento neste exato momento. Eu quero que você pense na sua situação financeira atual com toda a honestidade. Pense nas dívidas que estão pesando. Pense nas contas que estão vencidas ou prestes a vencer. Pense nos sonhos que você adiou porque não tinha condição. Pense nas coisas que você precisava e não pôde comprar. Pense nas humilhações que você passou por falta de dinheiro. Agora, eu quero que você guarde essa imagem na mente, porque eu quero que dentro de pouco tempo você olhe para ela como uma fotografia antiga de uma vida que já passou. Uma lembrança distante que vai te fazer dizer, uau, olha até onde eu vim. A virada financeira que eu preparei para você não funciona como a loteria. Não é um golpe de sorte que cai no seu colo sem que você faça nada. Funciona de uma forma muito mais inteligente, muito mais sustentável, muito mais rica de significado. Ela funciona através da confluência de 3 coisas: a minha provisão sobrenatural, as suas ações concretas e o timing perfeito que só eu conheço. Vamos falar sobre como isso se manifesta na prática. Eu já estou movendo pessoas e situações ao seu redor. Já faz um tempo que eu venho preparando o terreno. Há pessoas que vão cruzar o seu caminho com propostas, oportunidades e conexões que vão parecer saídas do nada. Há situações que vão se resolver de formas que desafiam a lógica humana. Há portas que vão se abrir onde você só via paredes, mas também vou falar sobre a sua parte, porque eu precisaria de um filho ou filha que ficasse sentado esperando enquanto eu fazia tudo. Você foi criado à minha imagem e semelhança, e isso significa que você tem dentro de si capacidade criativa, capacidade de ação, capacidade de transformar a sua realidade. E eu quero que você use isso. Primeiro, examine a sua vida financeira com honestidade. Onde está o desperdício? Onde estão os gastos que não geram nenhum valor? Onde estão as decisões financeiras que você precisa tomar e que vem adiando? Eu te dou sabedoria para enxergar isso com clareza, mas você precisa pedir e depois precisa agir. Segundo, não espere a situação perfeita para agir. A situação perfeita não existe. O que existe são circunstâncias imperfeitas e a escolha de agir mesmo assim. José não esperou sair da prisão para começar a exercer a sua sabedoria. Ele a exerceu dentro da prisão, e foi isso que abriu a porta para o palácio. O que você pode fazer agora com o que você tem, onde você está? Faça isso. Eu me encarrego do milagre, você se encarrega da obediência. Terceiro, mantenha os olhos abertos para as formas como eu envio a provisão. Eu já te falei. Ela nem sempre vem embrulhada em papel dourado com um laço.
Ela vem disfarçada de oportunidade, de ideia, de pessoa que aparece, de situação que se resolve. Você precisa estar atento, presente e disposto a agir quando reconhecer a minha mão em movimento. Quarto, agradeça antes de ver. Essa é a fé em seu nível mais alto. Quando você agradece pela bênção antes de ela chegar, você está declarando ao universo espiritual que já a recebeu pela fé. E essa declaração tem poder de atrair para o mundo físico o que já existe no mundo espiritual. Comece a agradecer hoje, não quando o dinheiro chegar, hoje, não quando a dívida for paga, hoje. Hoje, com tudo ainda difícil, com tudo ainda incerto do ponto de vista humano, agradeça e veja o que acontece. A virada financeira que eu preparei para a sua vida é real, ela está em movimento. E a combinação da minha ação sobrenatural com a sua fé ativa e as suas ações concretas vai produzir uma transformação que vai surpreender a você mesmo. Escreva nos comentários: minha virada financeira já começou. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso abrir os seus olhos espirituais para algo que aconteceu enquanto você assistia a este vídeo. Algo que você não viu, mas que foi absolutamente real. Enquanto eu falava com você sobre as portas abertas, sobre a sua escolha, sobre a virada que preparei, uma guerra estava sendo travada nos bastidores da sua vida. Uma guerra entre forças que lutavam para bloquear o que estou te dizendo e a minha autoridade que derrubou cada uma delas. Deixa eu te explicar quem são os inimigos da sua bênção. Não para te assustar, você já superou a fase do medo, mas para que você os reconheça e nunca mais lhes dê espaço. O primeiro inimigo é a descrença, não a dúvida. A dúvida é humana, e eu entendo. Mas a descrença ativa, aquela que olha para a promessa e diz: isso não é para mim, isso nunca vai acontecer, eu já vi isso antes e não deu em nada. Essa descrença é uma arma nas mãos do inimigo. E ela não precisa ser gritada. Ela pode ser silenciosa, instalada no fundo do coração, como um vírus que vai consumindo a fé aos poucos. Você precisa identificá-la dentro de você e expulsá-la com a mesma autoridade com que eu expulso os demônios. Em nome da verdade, em nome da minha palavra, em nome do amor que tenho por você. O segundo inimigo são as vozes negativas ao seu redor. Eu sei que você tem pessoas na sua vida, às vezes até pessoas próximas, às vezes até familiares, que não acreditam no seu potencial. Que quando você fala em sonhos, elas jogam água fria. Que quando você fala em fé, elas riem. Que quando você fala em virada, elas listam todas as razões pelas quais não vai funcionar. Eu não te peço que corte relações de forma drástica. Eu te peço sabedoria para saber o que compartilhar com quem e para proteger os sonhos que eu coloquei no seu coração, das pessoas que não têm capacidade de guardá-los com cuidado. O terceiro inimigo é o passado. As memórias de fracasso que ficam assombrando. As experiências que deram errado e que seu subconsciente arquivou como prova de que sempre vai dar errado. Mas eu preciso que você entenda, o seu passado não define o seu futuro. Ele faz parte da sua história, mas não é o capítulo final. Eu sou o Deus que faz coisas novas, e coisa nova não é variação do passado, é ruptura com ele. É uma realidade completamente diferente. O quarto inimigo é o espírito de pobreza. Esse é talvez o mais insidioso de todos, porque ele não fica só nas circunstâncias externas. Ele se instala na mentalidade. Quando você começa a pensar que não merece, que riqueza é coisa de má pessoa, que viver com pouco é mais santo, que desejar prosperidade é ganância, esse é o espírito de pobreza falando. E ele é uma mentira. Eu criei um mundo de abundância. Eu plantei jardins, fiz rios, enchi o mar de peixes, colori o céu de azul e a terra de verde. Nada do que eu criei é escasso. A escassez é produção humana.
é resultado do pecado, da ganância de alguns, das estruturas quebradas deste mundo. Mas para você, meu filho, minha filha, eu quero abundância, porque a abundância te permite cumprir o seu propósito, cuidar da sua família e ser um canal de bênção para outros. E o quinto inimigo, o maior de todos, é o próprio inimigo das suas almas, que foi derrotado na cruz e que continua agindo como se não soubesse disso. Ele perdeu a batalha há 2000 anos, mas ele insiste em operar nos corações e nas mentes de pessoas que não sabem que a vitória já foi conquistada. Por isso eu te digo hoje, com toda a autoridade do céu, você não precisa lutar para ganhar essa batalha. Você precisa entrar na vitória que já foi conquistada por mim. Assuma o seu lugar de filho vitorioso, de filha vitoriosa, não como orgulho, mas como fé. Como reconhecimento de que o que foi feito por você na cruz foi suficiente para cobrir toda a sua necessidade espiritual e material. Todos esses inimigos foram confrontados hoje, neste exato momento, e a declaração que você vai fazer agora sela a derrota deles. Eu declaro que os inimigos da minha bênção foram derrotados. A descrença sai de mim. As vozes negativas não têm poder sobre a minha fé. O meu passado não define o meu futuro. O espírito de pobreza está quebrado sobre a minha vida. E eu entro agora na vitória que foi conquistada por Deus para mim. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos no capítulo que eu sei que você esperava desde o título deste vídeo. Aquele que fala diretamente sobre o saldo bancário, sobre o número que vai aparecer, sobre o concreto, o tangível, o que você pode ver e tocar e contar. E eu não vou te decepcionar, mas antes de te dizer o que vai acontecer, eu preciso que você entenda como as promessas de Deus funcionam. Porque há uma diferença enorme entre a forma como os humanos fazem promessas e a forma como eu as faço. Quando um humano te promete algo, ele promete baseado no que ele pode ver agora, no que ele tem disponível agora, na sua capacidade atual de cumprir. Por isso, as promessas humanas frequentemente falham, as circunstâncias mudam, a capacidade diminui, a vontade oscila. Quando eu faço uma promessa, ela nasce de uma realidade que está além do tempo e do espaço. Eu vejo o fim desde o princípio. Eu sei o que vai acontecer amanhã, no mês que vem, no ano que vem. Eu não prometo baseado no que vejo agora. Eu prometo baseado no que eu já determinei que vai ser. E o que eu determino, nenhuma força no universo pode desfazer. Então, o que eu prometo para o seu saldo? Eu prometo movimento. Esse saldo estagnado, esse número que parece não sair do lugar, vai começar a se mover. Pode ser gradual no começo, uma transferência inesperada aqui, uma oportunidade que se abre ali, uma dívida que se resolve de uma forma que você não esperava. Mas o movimento vai começar, e uma vez que começa, eu o sustento e o aumento. Eu prometo progressão. Não estou te prometendo que amanhã você vai acordar milionário. Embora para mim isso seja absolutamente possível, e eu faça isso quando quero. Estou te prometendo uma progressão real, consistente, que vai levar você de onde está para onde eu planejei que você chegasse. E o lugar para onde eu planejei que você chegasse é muito melhor do que onde você está agora. Eu prometo suficiência plena. Isso significa não só ter o suficiente para as suas necessidades básicas, mas ter o suficiente para sonhar, para investir, para dar, para guardar, para curtir a vida com a sua família sem aquele nó de ansiedade no estômago todo o tempo. Suficiência plena não é riqueza ostentatória, é a paz de saber que você está bem, de que a sua família está protegida, de que o futuro está garantido. Eu prometo surpresas, porque eu sou criativo, porque eu não uso sempre os mesmos caminhos, porque eu tenho um repertório de possibilidades que vai muito além da imaginação humana. Prepare-se para receber de formas que você nunca considerou. Prepare-se para ser surpreendido por onde a provisão vai chegar.
Prepare-se para aquele momento em que você vai olhar para o que aconteceu e vai rir de alegria, porque vai ser exatamente o tipo de coisa que só Deus faria. Eu prometo que o que vai aparecer no seu saldo vai refletir o que eu falei neste vídeo. Não como magia, não como automático, mas como resultado da confluência da minha ação sobrenatural com a sua fé ativa, as suas decisões concretas e o timing perfeito que já está em curso. Mas deixa eu te dizer uma coisa sobre as promessas que eu faço. Elas têm condições, não condições de perfeição. Eu já disse que não te escolhi porque você é perfeito, mas condições de postura, de coração, de direcionamento, e a condição principal é esta: continue me buscando, continue orando, continue agradecendo, continue se movendo na direção certa, mesmo quando não consegue ver o resultado imediato. Continue confiando mesmo quando a lógica diz que não faz sentido. Essa postura é o canal por onde a bênção flui. E enquanto esse canal estiver aberto, a bênção nunca vai parar. Escreva nos comentários: eu confio nas promessas de Deus para o meu saldo. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos em um dos momentos mais práticos e importantes desta mensagem, porque não basta receber uma bênção se você não sabe como sustentá-la. Não basta ter a porta aberta se você não sabe como caminhar por ela. E não basta o dinheiro chegar se você não tem as ferramentas certas para administrá-lo, de forma que ele permaneça, se multiplique e cumpra o propósito que eu tenho para ele na sua vida. Eu não te trouxe até aqui para te dar uma bênção temporária. Não estou na obra de te dar um alívio financeiro que dure 3 meses e depois se esgote. Estou na obra de transformar a sua relação com a prosperidade de forma permanente. E isso requer que eu te ensine não apenas a receber, mas a administrar o que você recebe. A primeira coisa que eu quero te ensinar é sobre o princípio da honra. Quando a bênção começar a chegar, e vai chegar, honre-a. Não desperdice de forma negligente. Não tome decisões impulsivas com o dinheiro que aparecer. Não deixe a euforia da mudança te fazer perder a sabedoria. Pense antes de gastar. Avalie antes de investir. Ore antes de tomar decisões financeiras importantes. A sabedoria na administração é uma forma de honrar o que eu te dei. A segunda coisa é sobre o princípio da gratidão ativa. Gratidão ativa não é só dizer obrigado no seu coração. É viver de uma forma que demonstre que você não esqueceu de onde veio, que você não esqueceu quem te tirou do buraco, que você não esqueceu a jornada que te trouxe até aqui. Essa gratidão ativa se manifesta em muitas formas: na generosidade com os outros, no cuidado com o que você tem, no testemunho que você compartilha, na forma como você trata as pessoas ao seu redor, independentemente da sua posição financeira. A terceira coisa é sobre o princípio da multiplicação. Eu não te dou bênção para estocar, eu te dou bênção para multiplicar. E multiplicação requer movimento, requer investimento, não necessariamente na bolsa de valores, mas em qualidades, em conhecimento, em relacionamentos, em ferramentas que aumentem a sua capacidade de gerar valor. O servo que recebeu 5 talentos e os multiplicou, agradou muito mais ao Senhor do que o servo que recebeu 1 talento e o enterrou por medo. Não enterre o que eu te der. Use, faça crescer, multiplique. A quarta coisa é sobre o princípio da generosidade. Eu sei que quando você está na escassez, a generosidade parece impossível, mas quando a bênção vir, lembre-se, o que flui continua, o que estagna apodrece. A generosidade não empobrece, ela abre canais por onde mais bênção pode entrar. Quando você dá com alegria, você está declarando que não tem medo de escassez, porque sabe que a fonte da sua provisão sou eu, e eu sou inesgotável. A quinta coisa é sobre o princípio do planejamento.
E aqui eu vou ser muito direto com você. Bênção sem planejamento se dissipa. Eu te dou sabedoria para planejar, para saber a diferença entre necessidade e desejo, para construir uma reserva de emergência, para pensar no futuro dos seus filhos, para não deixar que a ausência de organização financeira destrua o que eu estou construindo na sua vida. Você não precisa ser um especialista em finanças, mas você precisa ser intencional. Precisa dar ao dinheiro um destino antes de ele chegar, para que quando ele chegar, saiba para onde ir. E, finalmente, a sexta coisa é sobre o princípio da perseverança na fé. A bênção vai chegar, mas o processo não termina aí. A tentação depois da bênção é tão real quanto a tentação durante a seca. Porque o inimigo não descansa. Quando ele vê que não conseguiu te quebrar na dificuldade, ele vai tentar te desestabilizar na abundância. Vai tentar fazer você se esquecer de mim. Vai tentar te fazer achar que você conseguiu por conta própria. Vai tentar te fazer perder os valores que te trouxeram até aqui. E a sua defesa contra isso é a mesma que foi a sua força durante a seca. A sua relação comigo. Continue me buscando quando estiver bem. Continue orando quando não precisar tanto. Continue agradecendo quando não tiver razão imediata de dificuldade. Porque é a fidelidade nos bons tempos que garante que os bons tempos durem. Eu estou confiando a você uma bênção preciosa e sei que você vai honrá-la, porque tudo o que você passou te preparou para isso. Cada momento difícil foi uma aula de valor, e agora você está formado, pronto para receber e sustentar o que sempre deveria ter sido seu. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento mais solene, mais poderoso e mais sagrado de toda esta mensagem. Chegamos ao decreto final, e eu quero que você entenda o peso do que está prestes a acontecer aqui, porque não é pouca coisa. Não é uma palavra comum, não é uma motivação passageira. O que vai acontecer agora, neste espaço entre você e eu, tem peso eterno, tem consequências reais, tem poder para transformar o que estava morto em vivo, o que estava seco em fértil, o que estava vazio em transbordante. No mundo espiritual, quando eu decreto algo, o universo inteiro se reorganiza para que aquilo se cumpra. Cada estrela que eu criei, cada átomo que eu sustento em existência, cada fio de cabelo da sua cabeça que eu conta, tudo está sujeito à minha palavra. Quando eu falo, a realidade obedece. Isso não é poesia, isso não é linguagem figurada. É a verdade mais concreta e mais absoluta que existe em qualquer dimensão do universo. Eu falei e a luz existiu. Eu falei e os mares foram contidos. Eu falei e o homem morto saiu do túmulo. E hoje eu falo sobre a sua vida. E o que eu falar vai acontecer. Mas antes do decreto, eu preciso olhar para você com todo o amor que tenho e dizer algo que vem do mais fundo do meu coração. Você chegou até o final deste vídeo. Você ficou quando poderia ter ido. Você ouviu quando poderia ter fechado. Você resistiu às distrações, às dúvidas, ao cansaço. E chegou até aqui. E isso me diz algo muito importante sobre você. Você está faminto de verdade. Você está sedento de verdade. Você está pronto de uma forma que talvez você mesmo ainda não consiga avaliar completamente. E quando alguém chega a mim com essa fome, com essa sede genuína, eu não os deixo ir embora de mãos vazias. Isso não está na minha natureza. Nunca esteve. Pense na mulher que tocou a borda do meu manto. Eu senti o toque dela entre uma multidão inteira que me empurrava de todos os lados. Um único toque de fé e eu parei tudo para atendê-la. Pense em Bartimeu, o cego que gritou na beira da estrada enquanto todos mandavam ele calar a boca, e eu parei o meu caminho inteiro para perguntar o que ele precisava. Pense na viúva de Sarepta, que deu de sua última farinha e do último azeite, sem saber que aquele ato de fé extrema abriria uma comporta de provisão sobrenatural que durou até a chuva voltar.
Cada um deles chegou a mim com necessidade real, com situação concreta, com fé imperfeita, mas real, e nenhum deles foi embora sem a resposta. Você também não vai embora sem a resposta. Agora, eu preciso que você se prepare espiritualmente para receber o que está prestes a ser falado. Senta direto, coloca a mão no peito se você quiser. Respira fundo e abre o seu coração como se você estivesse abrindo uma janela para deixar entrar a luz depois de um longo tempo de escuridão. Porque a luz que está prestes a entrar é real e ela vai iluminar cada canto escuro da sua situação. Ouça com toda a atenção do seu espírito enquanto eu decreto sobre a sua vida. Eu decreto que a era da escassez na sua vida terminou hoje. Não quando as contas estiverem pagas, não quando o saldo aumentar, não quando a situação melhorar externamente. Hoje, neste momento, a decisão foi tomada nos céus e o que foi decidido nos céus, a terra tem obrigação de obedecer. A escassez que você conheceu, que você carregou, que te fez chorar em silêncio tantas noites, ela chegou ao seu fim. Não porque você seja perfeito, não porque você não tenha mais lutas pela frente, mas porque eu determinei que este capítulo fecha aqui. E o próximo capítulo da sua história tem um nome diferente: abundância. Eu decreto que cada dívida que pesa sobre o seu coração tem os dias contados. Eu conheço cada uma delas. Conheço os nomes das empresas, os valores, os vencimentos, as ligações de cobrança que você às vezes deixa passar porque tem vergonha de atender. Eu sei de tudo. E eu não te olho com julgamento, te olho com compaixão e com um plano. As soluções para cada uma dessas dívidas já foram preparadas. Os caminhos já foram traçados. Às vezes vai vir por um dinheiro que você não esperava. Às vezes por uma negociação que vai se resolver melhor do que você imaginou. Às vezes por uma oportunidade de renda que vai aparecer no momento exato. Mas vai vir. E quando a última dívida for quitada, você vai lembrar deste momento e vai entender que a solução estava sendo preparada enquanto você ainda estava no meio do problema. Eu decreto que a sua casa vai conhecer a paz financeira de uma forma que ela nunca conheceu antes. Estou falando de uma paz que vai além do dinheiro. Estou falando da ausência do terror noturno das contas. Da ausência da tensão que se instala nas conversas sobre dinheiro dentro da sua família, da ausência do peso de acordar todo dia já pensando no que falta. Estou falando de uma leveza, de uma tranquilidade, de uma segurança que vai pousar sobre a sua casa como um manto e que ninguém vai conseguir tirar porque não vai vir de circunstâncias humanas, vai vir de mim. Eu decreto que cada pessoa que eu coloquei no seu destino para ser instrumento de bênção vai aparecer no tempo certo. Há pessoas que eu já estou preparando. Pessoas que vão cruzar o seu caminho com oportunidades que parecem coincidência, mas que foram cuidadosamente orquestradas por mim. Pessoas que vão se lembrar de você do nada. Pessoas que vão sentir no coração um impulso de te ligar, de te indicar, de te incluir em algo. Você vai reconhecê-las quando aparecerem. E vai ter a sabedoria de não deixar o orgulho, o medo ou a timidez bloquearem o que eu estou enviando através delas. Eu decreto que os seus filhos não vão herdar a sua luta, vão herdar a sua vitória. Esse talvez seja o decreto que mais me aquece o coração ao falar, porque eu sei o quanto você quer um futuro diferente para os seus filhos. Eu sei o quanto dói quando você pensa que pode estar passando para eles um legado de dificuldade. Mas eu te digo hoje, o ciclo quebra aqui, com você. Você é a virada geracional que eu escolhi para a sua família. Você é o pai, a mãe, o avô, a avó, que vai mudar a história de uma linhagem inteira. Os seus filhos vão crescer sabendo que Deus provisiona. Vão crescer com uma relação saudável com o dinheiro. Vão crescer com o testemunho do pai ou da mãe que não desistiu, que creu, que foi abençoado. E isso vai ser o maior patrimônio que você pode deixar para eles. Não uma herança de bens materiais apenas,
mas uma herança de fé, uma herança de caráter, uma herança de história com Deus. Eu decreto criatividade sobre a sua mente. A mente que às vezes fica paralisada diante dos problemas vai começar a enxergar soluções que antes estavam invisíveis. Vai ter insights no meio da madrugada, ideias que vão surgir no banho, no caminho do trabalho, nas situações mais inesperadas. Não descarte essas ideias como fantasia. Anota, avalia, ora sobre elas, porque a criatividade que vou derramar sobre você não é aleatória. Ela está direcionada para o seu propósito, para a sua necessidade, para o seu contexto específico. Ela é customizada para quem você é e para o que eu planejei para você. Eu decreto sabedoria sobre as suas decisões financeiras. A sabedoria para saber onde investir e onde não investir. A sabedoria para reconhecer uma oportunidade genuína e distingui-la de uma armadilha. A sabedoria para dizer sim às coisas certas e não às coisas erradas, mesmo quando as coisas erradas parecem atraentes. A sabedoria para planejar o longo prazo sem perder de vista o presente. Essa sabedoria não é natural, ela é sobrenatural. E eu a coloco em você gratuitamente, sem condição, como um presente de pai para filho. Eu decreto saúde para que você possa usufruir da bênção que está chegando, porque de nada adianta prosperidade financeira sem um corpo que funcione, sem uma mente que descanse, sem emoções que estejam em ordem. O shalom que eu tenho para você não é parcial, não é só dinheiro, não é só paz, não é só saúde, é tudo isso junto, ao mesmo tempo, em equilíbrio, formando uma vida plena, no sentido mais completo da palavra. Eu quero te ver inteiro, quero te ver sorrindo, não só porque a conta está positiva, mas porque o seu coração está em paz, porque os seus relacionamentos estão bem, porque você acorda de manhã com propósito e vai dormir à noite com gratidão. Eu decreto restauração sobre tudo o que foi perdido, tudo o que o inimigo roubou, tempo, dinheiro, oportunidades, relacionamentos, sonhos, vai ser restituído. Não necessariamente da mesma forma que foi perdido, porque eu sou criativo e os meus caminhos não são os caminhos humanos, mas a restituição vai ser real, vai ser reconhecível e vai ser mais completa do que você imagina. Jó recebeu o dobro, não por mérito humano, por fidelidade espiritual. E a sua fidelidade em continuar crendo, em continuar orando, em continuar se levantando depois de cair. Essa fidelidade foi registrada e tem um preço na economia do reino que está prestes a ser pago a você. Eu decreto que este vídeo vai se tornar um marco na sua história, um ponto de virada, um antes e um depois. Quando as pessoas ao seu redor perguntarem o que mudou na sua vida, quando elas quiserem saber de onde veio a força, quando elas ficarem admiradas com a sua transformação, você vai poder dizer com toda a convicção: foi uma palavra de Deus que chegou até mim num momento específico e eu escolhi crer. E esse testemunho vai plantar sementes de fé em cada coração que o ouvir. Agora, meu filho, minha filha, eu te peço que faça uma coisa antes de passar para a conclusão desta mensagem. Feche os olhos, não por muito tempo, apenas alguns segundos, e com os olhos fechados, recebe. Não tenta entender tudo agora. Não analisa se você merece. Não compara com outras pessoas, simplesmente recebe. Abre as mãos do coração e recebe o decreto, recebe o amor, recebe a promessa, recebe a virada, recebe a nova era que está começando, porque eu não faço decretos que não se cumprem. Cada palavra que saiu desta mensagem já está em movimento no mundo espiritual. E o que está em movimento no mundo espiritual manifesta-se no mundo físico. É lei,
é princípio, é a forma como eu construí este universo para funcionar. E você está dentro desse universo, sujeito a essas leis, coberto pela minha graça, amado com o meu amor e abençoado com a minha bênção. Vá verificar o seu saldo bancário nos próximos dias com outros olhos, não com ansiedade, com expectativa, não com medo, com fé. Porque o que está prestes a aparecer lá não é sorte, é decreto. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários: eu recebo este decreto sobre a minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desta mensagem, mas preciso que você entenda desde já que este não é o final de nada. É o começo, é o ponto de partida. É o momento em que a porta se abriu e você deu o primeiro passo em direção a uma realidade completamente diferente de tudo o que você viveu até aqui. O que termina agora é apenas o vídeo. O que começa agora é a nova temporada da sua vida. E eu quero aproveitar esses últimos momentos com você para te dizer algumas coisas que ficaram no meu coração durante toda esta mensagem e que eu não posso deixar que você vá embora sem ouvir. A primeira coisa é esta: você é mais forte do que imagina. Sabe por que eu sei disso? Porque você sobreviveu a tudo o que tentou te destruir. Cada conta que não foi paga e que você achou que te quebraria, você continuou de pé. Cada mês que fechou no vermelho e que você achou que seria o fim, você passou para o mês seguinte. Cada noite de desespero e choro que você achou que não teria amanhecer, amanheceu. E você estava lá. Essa sobrevivência não é mérito só seu, é prova da minha mão sobre a sua vida. Eu te segurei nos momentos em que você estava prestes a cair de vez. Eu coloquei força nas suas pernas quando elas estavam cedendo. Eu sussurrei esperança no seu coração nas madrugadas mais difíceis. E foi essa combinação, a sua resistência e a minha sustentação, que te trouxe até este momento. A segunda coisa é esta: não tenha vergonha da sua história. Eu sei que muitas vezes a dificuldade financeira vem acompanhada de vergonha, de um sentimento de que você falhou, de que deveria ter feito melhor, de que outras pessoas estão se saindo melhor do que você e que isso diz algo de ruim sobre quem você é. Eu preciso que você largue essa vergonha agora. A vergonha não te constrói. Ela te paralisa. E a sua história, com todas as suas dificuldades, com todos os seus tropeços, com todas as suas lutas, é uma história que eu estou escrevendo. E eu nunca escrevi uma história ruim. Eu escrevo histórias de redenção, histórias de virada, histórias que começam no vale e terminam no topo. E a sua história não é exceção. A terceira coisa é sobre as pessoas ao seu redor. Quando a sua vida começar a mudar, e vai mudar, algumas pessoas vão se surpreender. Algumas vão se alegrar genuinamente com você. Outras, infelizmente, vão estranhar, vão questionar, vão tentar encontrar explicações humanas para o que foi claramente sobrenatural. E tudo bem, você não precisa convencer ninguém. Você não precisa de validação humana para a bênção que eu coloco sobre a sua vida. Basta que você saiba de onde veio. Basta que você guarde gratidão no coração. E basta que você use o que receber para honrar a mim e para abençoar outras pessoas. A quarta coisa é sobre a continuidade da fé. O maior perigo após uma grande bênção é o esquecimento. É a tendência humana de, quando as coisas estão bem, ir diminuindo a intensidade da busca espiritual.
de orar menos, de agradecer menos, de me buscar menos. E eu entendo, é humano, mas eu te peço que lute contra esse padrão com toda a sua força, porque a bênção que eu coloco na sua vida não é um evento isolado, é o começo de um fluxo contínuo, e esse fluxo se mantém pela sua fidelidade na relação comigo. Continue me buscando quando estiver bem, tanto quanto me buscou quando estava mal. E você vai descobrir que a abundância que começa agora não é temporária, é permanente. A quinta coisa é sobre o seu papel como instrumento. Eu não abençoo pessoas para que elas fiquem com a bênção represada. Eu abençoo pessoas para que a bênção flua através delas. Quando o dinheiro começar a entrar de formas que você não esperava, quando as portas começarem a se abrir, quando a virada se tornar visível, lembre-se de que você é um canal, não um destino. A bênção deve fluir para a sua família, para pessoas em necessidade ao seu redor, para causas que honram o meu nome, para vidas que precisam ser transformadas. E quanto mais você deixar fluir, mais eu vou encher. Essa é a lei da generosidade, e é uma das leis mais belas e mais poderosas do reino. A sexta coisa que eu quero te dizer é sobre o testemunho. Você vai ter um testemunho poderoso para contar. E quando chegar o momento de contar, conta sem medo, conta com detalhes, conta com gratidão, conta para a família na reunião de fim de ano, conta para o amigo que está passando pelo mesmo que você passou, conta para o grupo do WhatsApp, conta em qualquer plataforma onde sua voz possa chegar. Porque o seu testemunho é uma arma espiritual. Cada vez que você conta o que eu fiz na sua vida, você está declarando a realidade do meu poder. Você está plantando fé em corações que estão com fome. Você está sendo a prova viva de que eu sou real, que eu me importo, que eu provisiono. E isso tem um valor que não se mede em dinheiro. A sétima e última coisa que eu quero te dizer antes que você vá é simplesmente isto: eu te amo. Não de forma abstrata, não de forma distante, não de forma condicional. Eu te amo com um amor que existia antes de você nascer e que vai existir depois de tudo que você conhece ter passado. Um amor que não diminui quando você erra, um amor que não oscila conforme as suas circunstâncias. Um amor que não se cansa, não se decepciona definitivamente, não desiste. Um amor que veio até você hoje neste vídeo porque não conseguia ficar mais um dia sem falar com você, sem te lembrar de que você não está sozinho, sem te dizer que o melhor ainda está por vir. Esse amor é a fundação de tudo o que eu declarei hoje. É a razão de cada decreto. É a motivação por trás de cada porta aberta. É o porquê de eu ter te escolhido, de eu ter te esperado, de eu ter te sustentado até aqui. O amor não é um elemento desta mensagem. Ele é a mensagem inteira. E agora, com esse amor, eu te envio. Eu te envio de volta para a sua vida, mas diferente de como você chegou aqui, com mais fé, com mais esperança, com mais certeza de que eu estou contigo, com os decretos gravados no seu espírito, com as promessas fixadas no seu coração, com os olhos abertos para reconhecer as bênçãos quando elas chegarem. Confira o seu saldo bancário, preste atenção nas oportunidades, fique atento às pessoas que aparecerem, esteja pronto para agir quando eu abrir as portas. Agradeça antes de ver, declare o que você crê, não o que você teme. E nunca, nunca mesmo, esqueça de onde você veio e quem te tirou de lá. A sua nova vida não começa amanhã. Começa agora, neste segundo, com esta decisão de crer, com esta escolha de agir em fé, com este coração aberto que disse sim para o que eu tenho para você. Vá em paz, meu filho, vá em paz, minha filha. O Pai Eterno está com você. Se esta mensagem tocou o seu coração e você acredita que ela foi feita para você, curta este vídeo agora mesmo. Esse gesto simples ajuda o algoritmo do YouTube a levar esta palavra para mais pessoas que estão passando pelas mesmas batalhas que você passou. Cada curtida é uma semente de esperança plantada em outro coração.
Compartilhe este vídeo no seu grupo de família do WhatsApp agora. Não espere, não pense, vou fazer isso depois. Faz agora, porque você não sabe quem na sua família está precisando ouvir exatamente o que você ouviu aqui hoje. Pode ser o seu irmão que está com dívidas no pescoço. Pode ser a sua mãe que está sofrendo em silêncio. Pode ser o primo que já perdeu a esperança. Pode ser o amigo que está prestes a desistir. A sua partilha pode ser o que vai impedir que essa pessoa desista. A sua partilha pode ser a virada que ela estava esperando. Não subestime o poder de um simples compartilhar. Se inscreva no canal agora e ative o sininho de notificações, porque eu tenho muito mais para falar com você. Cada vídeo deste canal foi preparado com oração, com cuidado e com um propósito específico: te edificar, te fortalecer, te encorajar e te levar mais fundo na fé e no propósito que eu tenho para a sua vida. Não perca nenhuma mensagem. Elas foram feitas para você. E agora, não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela. A palavra que eu tenho para você não terminou aqui. Ela continua. A jornada que começou neste vídeo tem próximos capítulos. E cada um deles vai te revelar algo novo, vai te levar um passo mais fundo na bênção, vai te equipar com mais fé para a caminhada que está pela frente. Clica no próximo vídeo. A mensagem continua. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Cuide-se. Cuide da sua fé. Cuide do que eu coloquei no seu coração hoje. E até a próxima mensagem. Que a graça e a paz do Pai Eterno estejam sobre você, sobre a sua família e sobre tudo o que pertence a você, hoje e sempre. Amém. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desta mensagem. Mas preciso que você entenda desde já que este não é o final de nada. É o começo. É o ponto de partida. É o momento em que a porta se abriu e você deu o primeiro passo em direção a uma realidade completamente diferente de tudo o que você viveu até aqui. O que termina agora é apenas o vídeo. O que começa agora é a nova temporada da sua vida. E eu quero aproveitar esses últimos momentos com você para te dizer algumas coisas que ficaram no meu coração durante toda esta mensagem e que eu não posso deixar que você vá embora sem ouvir. A primeira coisa é esta: você é mais forte do que imagina. Sabe por que eu sei disso? Porque você sobreviveu a tudo o que tentou te destruir. Cada conta que não foi paga e que você achou que te quebraria, você continuou de pé. Cada mês que fechou no vermelho e que você achou que seria o fim, você passou para o mês seguinte. Cada noite de desespero e choro que você achou que não teria amanhecer, amanheceu. E você estava lá. Essa sobrevivência não é mérito só seu. É prova da minha mão sobre a sua vida. Eu te segurei nos momentos em que você estava prestes a cair de vez. Eu coloquei força nas suas pernas quando elas estavam cedendo. Eu sussurrei esperança no seu coração nas madrugadas mais difíceis. E foi essa combinação, a sua resistência e a minha sustentação, que te trouxe até este momento. A segunda coisa é esta: não tenha vergonha da sua história. Eu sei que muitas vezes a dificuldade financeira vem acompanhada de vergonha, de um sentimento de que você falhou, de que deveria ter feito melhor, de que outras pessoas estão se saindo melhor do que você e que isso diz algo de ruim sobre quem você é. Eu preciso que você largue essa vergonha agora. A vergonha não te constrói. Ela te paralisa. E a sua história, com todas as suas dificuldades, com todos os seus tropeços, com todas as suas lutas, é uma história que eu estou escrevendo. E eu nunca escrevi uma história ruim. Eu escrevo histórias de redenção, histórias de virada, histórias que começam no vale e terminam no topo. E a sua história não é exceção. A terceira coisa é sobre as pessoas ao seu redor. Quando a sua vida começar a mudar, e vai mudar, algumas pessoas vão se surpreender.
Algumas vão se alegrar genuinamente com você. Outras, infelizmente, vão estranhar, vão questionar, vão tentar encontrar explicações humanas para o que foi claramente sobrenatural. E tudo bem, você não precisa convencer ninguém. Você não precisa de validação humana para a bênção que eu coloco sobre a sua vida. Basta que você saiba de onde veio. Basta que você guarde gratidão no coração. E basta que você use o que receber para honrar a mim e para abençoar outras pessoas.